Olá, boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma edição do Remate à Conversa. Edição esta, onde nós vamos então falar sobre, e mais uma vez, dos clubes da região norte. Hoje, em específico, vamos então falar sobre os seguintes clubes, que são o Vitória de Guimarães e do Moreirense. Não se esqueçam, e é de salientar, que estamos em direto não só aqui no Facebook, como também no nosso Instagram name, é Jornal Referência. Para como habitualmente temos aqui o nosso Eduardo. Olá, Joana, um grande abraço a todos os nossos ouvintes, especialmente a todos os apaixonados por futebol sem polémicas. Se calhar começaríamos então pelo Vitória de Guimarães. Relativamente às saídas, temos já confirmadas as saídas dos seguintes jogadores e passo a citar: Douglas Jesus, Miguel Silva, Miguel Oliveira, Bondarenko, Marcos Valente, Florent, David Luiz, Almoçarati, Pepe, Guilherme Celis, João Carlos Teixeira, João Correia, Davidson, Jefferson, Leo Bonatini, Aziz e João Pedro. Eduardo, o que é que te parece da saída destes jogadores deste clube? Relativamente a estas saídas, de facto são muitos nomes, são vários jogadores que deixam aqui o plantel do Vitória. No entanto, alguns dos que referiste já não eram jogadores que na época passada estivessem no plantel principal, estavam, por exemplo, no caso de Guilherme Celis, estavam já emprestados a outros clubes, e por isso aqui os meus destaques em termos de jogadores que possam constituir perdas para a equipa são aqui o guarda-redes Douglas Jesus, que termina contrato e que neste momento está mesmo sem clube. Bondarenko, mais pelo nome, mais por ser um jogador que pertence aos quadros do Shakhtar Donetsk, do que propriamente pelo facto de eu achar um jogador com um grande talento. Acho que foi um central que não esteve ao nível do que se esperava dele na época que passou. Depois Florent, sim, aí sim, um lateral esquerdo muito fiável, que se transfere para a segunda liga francesa. Para mim é uma surpresa, um jogador que tem nível para muito mais, e que vai desfalcar aqui o Vitória. Depois, PP não era uma opção sempre titular no plantel de Evo Vieira. Acho que é um jogador que, pelo seu talento, poderia vir a ser um jogador muito mais importante nesta época, assim como Almoçarati, que esteve emprestado ao Rio Ave e que acaba por sair a custo zero para o Sporting de Braga. São duas unidades que poderiam vir a ser importantes para o futuro do Vitória de Guimarães. Douglas e Florent já pelo presente, pelo aquilo que constituiu no presente, sendo que Douglas se compreende pela idade já avançada do jogador. E depois, Leo Bonatini é um jogador que eu aprecio, mas que realmente não esteve ao seu nível nesta época desportiva. Creio que não encaixou bem nas ideias do treinador Vieira. João Carlos Teixeira, que acaba por sair para o Feyenoord da Holanda, uma opção que se compreende por parte deste médio, muito talentoso, mas que também não era sempre titular no Vitória, e que se calhar poderá encontrar aqui um espaço competitivo ideal na turma holandesa. E por fim, Davidson, que era um extremo que também vinha perdendo um pouco de preponderância no Vitória. Tendo em conta que o Olad John foi muitas vezes utilizado nesta época que terminou, e que sai para o Alanyaspor da Turquia por apenas 1 milhão de euros. Acho que é um jogador que poderia perfeitamente ter chegado a uma equipa grande,
e que poderá de alguma forma desfalcar o Vitória. Acima de tudo, seriam estes os meus destaques em termos de saídas, e depois também a possibilidade que existe de Mikel Agu e Estupiñán saírem, sendo que Estupiñán já não é um jogador que conte muito também para o Vitória, porque a passada esteve emprestado e a priori poderá sair para a Turquia agora a título definitivo. Mikel Agu, esse sim é um jogador com mais relevância no elenco vimaranense e que poderá sair para o Nantes de França. Veremos se estas saídas se confirmam, tendo em conta que o treinador também é um treinador novo e o Vieira saiu ao fim de uma época que não foi muito feliz em termos não só de resultados, mas também de qualidade de jogo. Esperava-se mais de um treinador quem já vimos fazer grande trabalho, por exemplo, no Moreirense, e o Vitória acabou por optar pela sua saída também. Certo, Eduardo. E relativamente, em relação às entradas confirmadas, também temos aqui um conjunto de jogadores que se cingem então ao Miguel Oliveira, Nicolas, Matos Temal, Bruno Varela, Jorge Fernandes, Abdul Mumin, Silvio, Jonas Carlos, Gideon Mensah, Francisco Ramos, Will Porra, Kim Jong-min, Jacob Maddox, Welton, e ainda temos Sebastián, Oscar, Noah, Lyle Foster. Também contamos com um grande número de jogadores. O que é que te parece? Sim, mais ou menos ao nível das saídas, temos aqui realmente uma grande quantidade de entradas também, de novas unidades. Creio que há jogadores que faz todo sentido que saiam, que já, aliás, que tenham entrado, porque o Vitória precisava mesmo de uma renovação em alguns setores, mas acaba por ser uma decisão algo arrojada por parte do Vitória de Guimarães, porque quando há uma mudança tão grande em termos de plantel, é sempre um tiro no escuro. Acredito que muitos dos jogadores que foram contratados poderão constituir aqui bons valores, jogadores que do pouco que vi me parecem interessantes, mas que não conheço ainda muito bem, como é o caso de Termal, o guarda-redes que veio do Eslovaco, da República Checa, vem por um valor já elevado para tendo em conta a situação financeira das equipas portuguesas. 1,2 milhões de euros é um valor bastante assinalável. Também Lyle Foster, o ponta de lança que vem do Mónaco, pela mesma verba, alegadamente. São jogadores de quem o Vitória aparentemente espera muito. Acredito que há aqui também entradas interessantes noutro sentido, por exemplo, a contratação de Bruno Varela é muito interessante, um guarda-redes que estava voltado aqui ao esquecimento no Benfica, ele que esteve emprestado ao Ajax, mas era uma alternativa ao titular no Ajax, mas é um guarda-redes com qualidade e que para o Vitória poderá redimensionar-se e tornar-se novamente um jogador com uma projeção interessante. Jorge Fernandes, a mesma coisa em relação a um jogador que no Futebol Clube Porto já foi um jovem muito promissor e que entretanto acabou por estagnar um pouco. Acredito que Bruno Varela está num patamar um pouco superior em termos de estatuto, mas Jorge Fernandes também é uma contratação interessante e Bruno Varela foi a custo zero. Jorge Fernandes terá sido por cerca de 250 mil euros. São contratações sem grande risco aqui. Também a contratação de Silvio, um lateral direito já muito experiente, que esteve no Vitória de Setúbal na época passada. É um jogador que eu não vejo tanto se calhar para ser titular, mas é uma boa alternativa a Sakho, que a priori será o titular na maioria dos jogos, mas por exemplo jogos contra equipas de maior dimensão, até por exemplo contra o Porto, Benfica, Sporting, com o Braga, é um jogador que poderá ser muito útil nesse tipo de jogos e acho que não havia aqui uma grande concorrência para Sakho e é uma boa ideia por parte do Vitória.
Aqui Will Poá surge nesta lista, faz todo sentido, porque é uma contratação a título definitivo, mas ele é um jogador que já esteve na época passada, fez um campeonato com alguns sinais interessantes, ainda pouco sólido, mas um jogador que poderá ser um bom valor de futuro, e o Vitória segurou aqui por 300 mil euros também, uma contratação boa e que faz todo sentido. Francisco Ramos regressa após empréstimo ao Santa Clara, um empréstimo proveitoso, um jogador que poderá, e face às saídas que há também no meio campo do Vitória, é um jogador que poderá ter aqui mais espaço de afirmação. E o Elton é um jogador que eu também destaco aqui, não por estar muito num nível muito bom na atualidade. É um jogador que acabou por cair muito face àquilo que já mostrou outrora no Paços de Ferreira. Voltou a ser emprestado ao clube no qual já teve contrato, mas face às lesões e também alguma apatia, alguma inércia, não conseguiu ter uma época positiva. De alguma forma acaba por ser melhor o jogador estar no clube com o qual tem contrato, para perceber se ainda poderá ser um jogador a recuperar para os vitorianos, ou se será um jogador para depois transferir a título definitivo. E depois há aqui mais alguns jovens também que falaste aqui, como o Mensah, Gideon Mensah, do Salzburgo. Há aqui a aposta no mercado alemão, também Jacob Maddox, que vem do Southampton, um clube com muita notoriedade em termos de formação, em Inglaterra. Jogadores aqui interessantes e que poderão, de alguma forma, no futuro, vir a constituir valores muito interessantes. De recordar que o Vitória, a época passada, foi buscar jogadores como Marcus Edwards, que foi um dos melhores jogadores da Liga, estaria para mim na equipa ideal desta Liga, e falámos na edição anterior. Por isso, há aqui muito trabalho de prospecção do Vitória. E também hoje poderemos também falar, que não estava nessa lista ainda quando preparámos o programa, mas realmente ficou confirmada a contratação de Ricardo Quaresma por parte do Saiu há pouco Vitória, no JN a confirmação, exatamente. Não é? Exatamente, e que é uma tremenda contratação. Um jogador que, apesar da idade, me parece, por tudo aquilo que acaba por aportar à equipa, a experiência, a qualidade técnica que ele vai trazer, a qualidade técnica superior. Quando os jogadores treinam com um jogador como Quaresma, e um jogador que continua a mostrar muita qualidade, acabam por ser melhores só porque treinam com ele, só porque acabam por passar grande parte do tempo bebendo da sua experiência, dos seus ensinamentos. Se os jogadores tiverem essa postura humilde e de aprendizagem, poderão beneficiar muito com esta entrada. E depois o clube, em termos de merchandising, em termos de atratividade junto dos adeptos, estamos ainda numa fase indefinida se será possível nesta época ter adeptos no estádio. Eu acredito que lá mais para a frente poderemos ter adeptos, e nessa altura será um bom chamariz também para os adeptos verem o seu clube no estádio, um jogador desta dimensão de Ricardo Quaresma. Por isso acho que aqui muita matéria de interesse para os próximos tempos, e também não esquecer que o treinador é novo, o Tiago Mendes, um treinador que me surpreendeu a sua contratação, não por ser um treinador jovem para este tipo de cargo, mas acima de tudo porque não há qualquer tipo de experiência, nem ao nível da formação, nem ao nível de escalões inferiores,
por parte de Tiago. É um ex-jogador de grande qualidade, inclusive da nossa seleção, mas acaba por surpreender um bocadinho. Teríamos que perceber como é que vai ser este arranque para Tiago, porque não tem qualquer tipo de ponto de comparação com o que tem sido as épocas de Tiago, exatamente por ele nunca ter ainda treinado a qualquer nível. Por isso, estarei muito atento a esta época do Vitória de Guimarães, um clube que traz aqui muitas novidades e muita juventude, e aqui Quaresma para contrabalançar aqui um bocadinho esta juventude. Então, de uma forma geral, consideras realmente escolhas um pouco arriscadas, mas interessantes ao mesmo tempo. Certo, Eduardo? Sim, acho que há um bocadinho escolhas para todos os gostos. A opção por Quaresma acho que é uma oportunidade de mercado que o Vitória não poderia perder. Foi falado para outros clubes, foi falado para o Boa Vista, foi falado para o Futebol Clube do Porto, inclusivamente. Ele no Futebol Clube do Porto parece-me ainda que teria lugar, mas já não seria um jogador, um habitual titular, não é? Provavelmente aqui no Vitória vem para acrescentar mesmo ao 11. Acho que é um jogador que será ele mais 10, e mantendo-se Marcos Edwards no clube, será uma dupla de extremos de grande nível, de equipa grande, sem dúvida. Portanto, há aqui contratações interessantes, como é o caso de Quaresma, e alguns jovens que eu conheço, outros que não conheço, e que para mim será uma folha em branco. Acho que acaba por ser, em termos de quantidade, se calhar são jogadores em demasia, mas há aqui um ou outro nome que me faz antever um bom trabalho de prospecção e de tomada de decisão por parte do clube. Certo. Passando então para o Moreirense, relativamente às saídas, nós temos então já confirmadas Nuno Macedo, Pedro Trigueira, Iago Santos, João Sousa, Bruno Silva, João Aurélio, Rubén Ramos, Nuno Santos, Elcinho, Milel, Gabrielzinho, Luther Singh, David Teixeira, Gustavo Moura, Caleb, Malik, Abubakari, Nené. O que nos diz acerca disto? Mais uma vez. Aqui o Moreirense tem aqui vários jogadores a sair por final de contrato. Por exemplo, aqui Bilel é um jogador que me espanta não fazer parte dos planos do Moreirense. É um jogador com o qual o Moreirense decidiu não renovar. E é um jogador que, não sendo para mim de caras titular nesta equipa, vinha fazendo épocas razoáveis para o nível do Moreirense. Aqui também David Teixeira, que já pertenceu ao Vitória de Guimarães, e que parece aqui numa fase mais descendente da sua carreira. Aí entendo que não tenha sido tomada uma decisão de continuar com o jogador, mas depois há jogadores como, por exemplo, como Nené, que pela sua idade é natural que também tivesse rumado a outras paragens. Provavelmente estará a fazer aqui o último contrato da sua carreira, ele que saiu para o Leixões da segunda Liga, e que procurará certamente mais oportunidades de ser titular. Há também algumas saídas por final de contrato de empréstimo, como é o caso de Nuno Santos, que era um jogador com relativa importância no Moreirense, e que sai para o Boa Vista, aparentemente a título definitivo. Ele que estava emprestado aos Cónegos por parte do Benfica. Gabrielzinho, que também teve alguma proeminência na equipa e que terminou o empréstimo por parte do Rio Ave. Luther Singh já não era uma opção tão regular, ele que estava emprestado pelo Sporting de Braga. Todos estes jogadores ofensivos não se mantêm na equipa. Depois
falamos também aqui, falaste aqui de alguns outros que estavam emprestados a outros clubes e que acabam por sair ou novamente por empréstimo ou a título definitivo, mas eram jogadores que já não contavam para a equipa e que já estavam em divisões secundárias. Depois, também parece, Iago Santos, a sua saída para a Arábia Saudita será mais uma opção do jogador, ele que terá feito certamente um contrato muito vantajoso, pretenderá aqui fazer o grande contrato da sua carreira. Pedro Trigueira, uma opção que faz todo sentido, a saída de Trigueira, ele que não teve, penso que até qualquer jogo no Moreirense, na época passada, um jogador que já vinha fazendo muitas épocas como sombra de outro guarda-redes e que precisava aqui de um novo desafio. Ele vai aqui para o Tondela e poderá finalmente lutar pela titularidade, com a saída também de Cláudio Ramos para o Futebol Clube do Porto. Mas aqui o meu grande destaque em termos de saídas, e que acho que poderá ser mais difícil de substituir, será, na minha opinião, o João Aurélio. Era um jogador, eu creio que até fazia parte do grupo de capitães, se não mesmo sendo o principal capitão da equipa. Ele é um jogador muito versátil, vinha sendo utilizado como lateral, mas pode perfeitamente jogar como ala direito ou como médio interior, e que sai aqui a custo zero para o Chipre. Uma opção aqui, não sei se terá sido aqui uma questão financeira, mas sendo uma equipa cipriota, acredito que é mais a hipótese de jogar num outro campeonato, mas o Moreirense não terá eventualmente feito aqui um forcing para manter o jogador. Acho que é um jogador, pela sua influência no plantel, é uma perda importante por parte do Moreirense. Portanto, eu destacaria estas saídas, de todas as que mencionaste, seriam estes realmente os meus destaques. Ok, e relativamente às entradas, também temos aqui um grupo de jogadores que poderá ser interessante. Temos então o Pazinato, Miguel Oliveira, Ferraresi, Mateus Silva, Pedro Amador, Gonçalo Franco, Idriss, Lucas Rodrigues, Ian e Derek Lacerda. Certo. Relativamente a estes jogadores, acho que há aqui boas ideias. A contratação de Pedro Amador aparentemente parece ser a título definitivo, um jogador que, mercê da lesão de Sequeira, foi a opção na parte final da temporada do Sporting de Braga e esteve bastante bem. É uma contratação muito interessante. Também Ferraresi, um central que mostrou aqui e ali sinais de qualidade, mas falta-lhe aqui ainda alguma consistência. Ele esteve emprestado na época passada ao Futebol Clube Porto B por parte do Manchester City e aqui tem a oportunidade de, a nível de Primeira Liga, poder mostrar que já está em condições de subir para um outro patamar. O clube garante aqui um concurso, um jogador que me parece interessante, que pode ser diferenciado se conseguir a evolução que muitos veem, poderá ser um jogador diferenciado dentro do plantel do Moreirense. Miguel Oliveira é uma boa ideia, é um guarda-redes que estava completamente tapado no Vitória de Guimarães, mas que no Moreirense poderá estar mais próximo, poderá ser aqui uma segunda opção para a baliza. No Vitória seria a terceira, quarta opção, eventualmente, e ele aqui ainda é um guarda-redes jovem. Parece-me um passo interessante, até porque não sai da sua zona aparentemente de residência, creio. Mantém-se aqui no concelho, mantém-se aqui em Guimarães, na mesma, portanto, passando aqui para Moreira de Cónegos, mas que pertence a Guimarães.
E Pacinato era um jogador que já estava nos quadros também do Moreirense, mas que fez uma época muito, muito boa, uma das figuras da época passada no Moreirense, e que naturalmente houve um forcing da equipa, aqui falando equipa da direção, digamos assim, para contratá-lo a título definitivo, e os 550 mil euros valem bem a pena, tendo em conta que é um guarda-redes ao nível do que o Moreirense vinha mostrando nas últimas épocas, já com Jonathan, por exemplo, que se transferiu para o Vitória de Guimarães, um guarda-redes que dá muitas garantias e que fez todo sentido esta permanência. Os restantes contratações são jogadores jovens, dos quais eu não conheço bem, confesso, e que serão aqui para compor o plantel face às saídas, mas parece-me que ainda faltam aqui alguns jogadores para posições importantes, nomeadamente no setor ofensivo, porque, como há pouco falámos, saíram várias unidades que tinham relevância, que vinham sendo ou primeiras opções ou alternativas lançadas durante os jogos, e que não tem aqui qualquer tipo de reposição para já. Por isso ainda será de esperar que o Moreirense contrate mais unidades neste defesa. Ok, Eduardo. Se calhar para terminarmos em grande aqui esta edição, como sabes, no fim de semana já tivemos a toma daquilo que é a Liga das Nações, com um jogo da nossa seleção frente à Croácia. Portanto, Portugal venceu 4-1. Não comigo, mas com a Ana Regina numa edição anterior. Já falaram, penso eu, na edição passada então, da convocatória. Portanto, gostava de saber de alguma forma e de uma forma breve a tua opinião sobre a prestação da nossa seleção e também um pouco da tua antevisão da partida desta que é a segunda jornada na Suécia. Sim, foi uma exibição a espaços muito agradável. Portugal, a lembrar que Portugal não contava com Cristiano Ronaldo, a contas com uma lesão no pé, e conseguiu dar uma resposta muito interessante. Começou mal o jogo, mas acabou por, a partir de cerca dos 15 minutos da primeira parte, estabilizar e fazer conseguir desenvolver um jogo muito, muito fluido, com um futebol muito associativo entre os jogadores, e com um grande destaque aqui para Bruno Fernandes, que cada vez mais se assume como farol nesta seleção, um jogador que já nos seus clubes vinha demonstrando essa enorme influência. No Sporting era o grande jogador do Sporting, no Manchester United passa por um nível de exigência superior e consegue ser, na minha opinião, o jogador realmente mais determinante da equipa, apesar de haver muitas unidades de grande qualidade nos Red Devils, e ele com Bernardo Silva acho que são realmente os jogadores mais desta seleção, pondo aqui à parte Cristiano Ronaldo, que é um jogador à parte, até em termos de jogo jogado, e acho que estes dois tiveram em grande neste jogo, e quando assim torna-se muito mais fácil para Portugal ter um ascendente e uma qualidade de jogo ao nível do que teve em grande parte dos 90 minutos frente aos croatas. A seleção croata exibiu-se sem dois dos seus principais jogadores, Luka Modric e Rakitic, mas o seu selecionador optou por deixar também outros jogadores com alguma relevância, como Versalic, o lateral direito,
a meio campo seria de esperar que eventualmente Badelj ou Brozovic, ou até os dois, substituíssem as duas figuras de maior destaque nos croatas, mas não aconteceu. Apenas Kovacic se manteve no 11, naquele trio de meio campo. E depois Perisic também foi relegado para o banco, pelo menos na equipa titular. Não constou o seu nome, mas depois acabou por entrar durante a partida. E acho que se notou que a seleção croata tem classe, tem qualidade, tem segurança em alguns momentos do jogo, mas pareceu pouco ligada. Aquilo que se viu muito em Portugal faltou muito à Croácia, e foi com naturalidade que se atingiu esse 4-1 que espelha bem aquilo que se passou em jogo. Gostaria também de salientar a titularidade de Anthony Lopes, Diogo Jota e João Félix, sobretudo os dois primeiros, que creio que será a sua estreia absoluta em termos de titularidade na seleção. Anthony Lopes creio que já foi titular, mas em jogos amigáveis. Diogo Jota ainda não tinha tido essa oportunidade de constar no 11 da seleção, e é importante para os jogadores animicamente, mentalmente, terem depois alcançarem aqui um outro nível de tranquilidade quando forem chamados, quando forem necessariamente opções de quem o selecionador precise. Eu acredito que Fernando Santos esteja a ver mais esta Liga das Nações como uma oportunidade para testar alguns jogadores. Naturalmente que há sempre o foco na vitória, mas acredito que a prioridade é dar aqui mais opções válidas para o 11 e para as alternativas a lançar durante os jogos, sendo que no próximo ano teremos o Euro, não é? O Europeu, e esse será a grande próxima competição em que Portugal pretende estar em grande forma. Por isso acho que os próximos jogos, e perguntaste-me também sobre o embate frente à Suécia já amanhã, e acho que os próximos jogos nos darão mais oportunidade para estes jogadores, estes e outros jogadores. Acredito que António Lopes deva manter a titularidade contra a Suécia, e poderão também ser dados minutos a jogadores como Domingos Duarte, Trincão, que já esteve neste jogo, e ainda Diogo Jota e João Félix, manterem eventualmente as suas titularidades ou entrarem no decorrer do jogo. Acho que será mais este o enquadramento. Acho que Fernando Santos pretende aqui enquadrar estes jogadores com outras soluções que já vêm sendo habituais, para lhes dar o contexto ideal para se afirmarem na seleção. E agora, frente à Suécia, será importante Portugal aliar mais uma boa exibição a uma vitória, porque há que recordar que na Liga das Nações apenas o primeiro lugar dá garantia de passagem à Final Four, e por isso seria importante chegar à última jornada com 6 pontos e depois disputar aqui com a França o primeiro lugar do grupo e a passagem por isso à Final Four. Obrigada pelo teu comentário, Eduardo. Agradeço mais uma vez a tua presença aqui, como já é habitual. Damos assim então, de forma por encerrado, mais uma edição do Remata à Conversa. Não posso deixar de salientar as nossas redes sociais, tanto o nosso Facebook como o Instagram, por isso podem seguir-nos por lá.
E saliento também o nosso site, jornalreferência.pt, onde podem encontrar esta e também as notícias da região norte. Obrigada a todos que estiveram aí desse lado e até uma próxima edição.